sinceramente, aqui das páginas policiais que seguem aqui produzindo manchetes aqui, que inspira todo o cuidado e toda a preocupação, até porque as investigações, pessoal, da polícia indicam que o ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo, né, da Polícia Civil, Rui Ferraz Fontes, era jurado de morte pelo PCC e também estava sendo monitorado por criminosos ao longo de pelo menos um mês antes de ser executado em Praia Grande. David de Tarso com as atualizações, em breve informações diretamente do DHPP. Vamos lá. Exatamente. Daqui a pouquinho, então, a Danúbia vai trazer as informações sobre as prisões, aquelas pessoas também que já foram identificadas envolvidas, né, nesse assassinato, nessa execução. Mas um relatório do Ministério Público de São Paulo já revelava que o Dr. Rui era ameaçado. A motivação ainda não está clara sobre o que teria provocado, mas ele foi um dos responsáveis pela prisão do Marcola, quando o Marcola ainda articulava a criação do primeiro comando da capital. E a gente sabe que essas lideranças do PCC têm como inimigos essas pessoas, até promoveram, né, a morte do Machadinho, juiz de Presidente Prudente, que eu acompanhei de perto essa morte, esse assassinato. Lógico. E agora a gente vendo mais uma autoridade sendo assassinada. Esse relatório, então, ele identificou que, assim como aconteceu no passado, os advogados intermediavam as conversas entre as lideranças que estão na penitenciária federal com as pessoas aqui de fora, com esses outros integrantes do primeiro comando da capital. E dessa maneira teriam articulado a morte do Dr. Rui. As investigações, claro, elas vão avançar, né? A Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo tem atuado frontalmente para que essas pessoas, então, sejam presas, mas fato é que a gente nunca pode subestimar essas ameaças, porque essas lideranças, normalmente, elas não perdoam. Até o promotor do GAECO, Lincoln Gaquia, ele é também uma figura muito ameaçada, ainda há pouco estava conversando com ele, e, de fato, esse relatório, então, revelou isso. Lá atrás era a atuação de advogados com uma espécie de pombo-correio. Até foram identificados e essas pessoas foram presas. E agora, novamente, nesse novo relatório, a gente vendo isso acontecer. E essa coreografia criminosa de altíssima complexidade e também eficiência brutal, como a gente viu, revela que não é uma quadrilha de rua, muito pelo contrário. Eles estão cada vez mais especialistas em guerra irregular, em terrorismo urbano, e deixaram um recado muito claro, né, para semear o medo e paralisar a sociedade e também desafiar a autoridade do próprio Estado, cada vez mais em xeque. A verdade é essa. Então não tem um componente simbólico fortíssimo, até porque o Rui Ferraz Fontes não é qualquer um, muito pelo contrário, é uma sumidade quase, é uma referência, unanimidade no meio dele. Lamentavelmente nos deixou dessa forma tão bizarra e a sangue frio, né? 10 horas e 5 minutos, eu vou direto com a nossa repórter Danúbia Braga, diretamente ali nas imediações do DHPP, pelo visto, Danúbia, né? Onde mais um suspeito foi detido por aí recentemente, né? Quem, como e qual a expectativa olhando adiante? Bom dia. Oi, Marinho, bom dia para você, bom dia a todos. William Silva Marques, o dono da casa que serviu ali de quartel-general para o planejamento da execução do ex-delegado-geral Rui Fontes, foi preso. Ele teve o seu mandado de prisão expedido no sábado, se entregou aqui no DHPP, local de onde a gente fala ao vivo, junto do seu advogado na madrugada de domingo. Ele tem 36 anos. Foi ouvido e manteve ali, está preso até agora. Então, até o momento, são 4 presos, 4 suspeitos presos e 3 suspeitos foragidos. Ao todo, então, são 7 já identificados. A gente sabe também que nessa casa em que o William é dono, foram encontrados 41 materiais genéticos, de acordo com a polícia, inclusive do irmão dele, que é um policial militar, que foi ouvido e liberado, não teria nenhuma ligação com o crime. No entanto, ele foi preso. O dono da casa, o William Silva Marques, de 36 anos, se entregou aqui no DHPP. Além disso, no fim de semana, a gente também teve uma atualização em que o Rafael Marcel Dias Simões, o conhecido como Jaguar, seria apontado ali como um dos líderes do PCC também na região, se entregou à polícia na madrugada de sábado em São Vicente. Inclusive, existe uma expectativa de que ele venha aqui para o DHPP ainda na manhã desta segunda-feira, hoje em que
completa uma semana, da execução do ex-delegado-geral Rui Fontes. Até o momento, então, são 3 foragidos. Quem são essas pessoas ainda que a polícia tenta encontrar? Felipe Avelino da Silva, conhecido como Mascherano, ele seria também uma liderança do PCC no ABC Paulista, e foi encontrado o DNA dele dentro de um dos veículos utilizados na execução. Flávio Henrique Ferreira de Souza, de 24 anos, também teve DNA encontrado em um desses veículos. E Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, que é o homem apontado que teria mandado a Daesley Oliveira, que foi a primeira pessoa presa, a buscar o fuzil depois da execução na Praia Grande, nesta casa, em que, por exemplo, o William é dono, e levar para o ABC Paulista. Essas 3 pessoas estão foragidas. As pessoas presas, a Daesley, de 25 anos, Daesley Oliveira, também esse Rafael Marcel Dias Simões, William Silva Marques e também o Luiz Henrique Santos Batista, conhecido como Fofão, preso na sexta-feira. Ele que teria dado carona, inclusive, para o Jaguar, que é o Rafael Dias Simões, depois da execução. A polícia, então, agora segue com essas investigações a fim de encontrar esses 3 foragidos e também entender qual foi a motivação desse crime. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que naturalmente não tem, como sabe que o PCC de fato está envolvido, mas precisa entender qual foi a motivação desse crime. Um assunto, claro, a gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês no estúdio. Danúbia Braga, diretamente do DHPP, obrigado, bom trabalho por aí. De hora em hora a coisa só piora. Claro que na medida que esclarecimentos vêm à tona, traz o mínimo de resolução e clareza para entender quais serão os próximos movimentos para evitar que uma situação parecida se repita. É o que a gente menos espera, obviamente. Gesualdo Júnior, doutor Gesualdo, o que você extrai de mais importante nesse momento das investigações? Bom dia a todos. Eu extraio que a situação é muito complicada realmente. O PCC nasce no estado de São Paulo há cerca de 30 anos. Ele cresce no estado de São Paulo por causa da omissão das nossas autoridades. Bem lembrou aqui o David, eu estava em Presidente Prudente quando o juiz de lá, o Machadinho, foi morto. Eu acompanhei muito perto, eu acompanho muito próximo a vida do promotor da região, do Gaquia. Fui professor, inclusive, do seu filho. Sei que a vida deles é um inferno por conta disso. Constante medo, constantes ameaças. Mas eles são apenas a parte mais visível de todo o problema. Vocês não imaginam que agentes penitenciários, que policiais praças passam de ameaça constante por conta dessa quadrilha organizada, que, volto a dizer, cresceu pela omissão do governo do estado de São Paulo durante esses 30 anos. E não basta apenas descobrir quem foram os mandantes desse homicídio bárbaro. É necessário fazer um enfrentamento sério, direto a essa criminalidade. Senão eles vão tomar o estado de uma vez por todas. E eles estão conseguindo se infiltrar nos organismos do Estado brasileiro. Aí que mora o perigo. Isso é gravíssimo, porque qualquer chance real da gente vencer o crime organizado passa pela capacidade do sistema de justiça criminal de efetivamente combater esses mafiosos. E o que a gente tem assistido é uma infiltração da máfia sobre os órgãos do Estado brasileiro. Inclusive, especialistas em segurança pública apontam que a própria execução do Rui, pela forma como a técnica da execução se deu, os indícios, a chance de ter o envolvimento de policiais militares ou ex-policiais, no mínimo, é muito grande. E isso é gravíssimo. Além disso, temos visto o aumento da infiltração do crime organizado nas esferas da economia formal e até mesmo na política. O que a gente precisa ter muito em mente na hora de pensar em criar mecanismos como essa tal da PEC da blindagem, que seria o convite para a infiltração do crime organizado ser ainda maior nas esferas de poder. Isso é gravíssimo. E o Brasil correndo cada vez mais o risco de repetir, enfim, o péssimo modelo de México e Colômbia, com organizações que saem das franjas, das sombras, das margens da sociedade e assumem protagonismo na economia formal e a olhos nus, entre nós, de forma totalmente infiltrada e legitimada até em órgãos oficiais.
É aí que mora o perigo, sinceramente, e cada vez mais vem se enraizando, né, Aninha? O que você está achando? Oi, André, bom dia à nossa audiência. Essa questão de se enraizarem criminosos dentro do nosso sistema de governo é um problema seríssimo, e a gente sabe que até pela estrutura que a gente tem no Estado, que é uma estrutura muito burocrática, muito grande, a gente acaba tendo muita dificuldade em controlar e fiscalizar os próprios entes estatais. Então, o nosso perigo aqui é exatamente perpetuar que pessoas ligadas ao crime organizado consigam ficar dentro do nosso sistema público e passem desavisadas. A gente precisa, talvez, e a gente fala muito sobre isso aqui, enxugar a estrutura do Estado para conseguir trazer mais fiscalização às atividades de quem efetivamente estiver dentro do governo. Então, talvez reduzir a estrutura, os quadros de, não só policiais, eu acho até pelo contrário que a gente deveria aumentar, dada a quantidade de violência que a gente lida diariamente, mas a estrutura administrativa, ela tem que ser mais enxuta para a gente conseguir trazer maior fiscalização, trazer maior clareza para as atividades que estão sendo produzidas e efetivamente vigiar se aquelas pessoas que estão agindo em nome da administração pública estão de fato agindo com o interesse público e não com o interesse de uma organização criminosa. David, concluindo? Não, e a gente vive num país onde eu acabei de receber as informações aqui sobre a quantidade de pessoas, porque a gente está no período de saidinha temporária das penitenciárias do estado de São Paulo. Começou dia 16, termina hoje dia 22. E até o momento, quase 900 pessoas foram capturadas cometendo algum tipo de crime. Então, assim, prisões em flagrante que foram registradas. Isso de acordo com dados da Polícia Militar. Ainda a gente vê isso. E do outro lado também, o Gesualdo bem citou, os agentes penitenciários que estão lá na ponta, né, os policiais penais, que até passaram recentemente por uma nova regulamentação, estão tendo que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para flexibilização do porte de arma de fogo, ou seja, nem o direito da defesa eles têm. Então, uma inversão de valores completa a qual a gente vive no nosso país. E a pergunta, obviamente, que eu tenho certeza que está passando na cabeça de vocês e de nós 5 aqui no estúdio, evidentemente, é até quando a gente vai seguir normalizando, relativizando e convivendo com situações como essa, como se fossem um dado inevitável da nova realidade brasileira. Até quando? Só as nossas autoridades para realmente entregar essa resposta, a gente espera que o quanto antes, porque não dá mais, sinceramente. 10 horas e 14 minutos por aqui, virando a página completamente aqui no nosso Morning Show.